Pessoal, vocês autorizam aí de estar divulgando a apresentação no YouTube? Sim. Beleza. Isso aí. Boa noite, meu nome é Alan. Nosso grupo é formado pela Amy e pelo Gabriel. Nosso tema do TCC é irrigação automatizada com sensor de umidade. Existem vários tipos de irrigação, desde grande, médio, pequeno porte. O nosso projeto é mais focado no pequeno e ali, dependendo das alterações que façam, para um médio porte ali. Mas é mais pequeno a pessoa que mora lá na área rural, tem uma hortinha e tudo mais. No decorrer da apresentação, a gente vai estar explicando como funciona o sistema da irrigação. Não a irrigação em si, porque a irrigação em si irrigação no sentido de pegar uma mangueira, irrigar, molhar lá, ele se torna manual. Mas o fato, mesmo que você tenha um sistema lá que você só vire o registro, também é manual, porque você tem que se deslocar do local que você está e está lá ligando todo esse processo para estar ligando, perdendo seu tempo ali. Então a gente vai mostrar o sistema em si, mas a irrigação, o tipo de gotejamento, se vai ser de mangueira ou não, é outro critério, mas o sistema de irrigação automatizada, já ele vai estar explicando agora mais algumas partes. Oi, boa noite. O objetivo do nosso projeto é desenvolver um sistema de irrigação automatizada utilizando sensores de umidade para a otimização do consumo de água e tempo. Com isso também melhorando o desenvolvimento das plantas, resultando em um projeto sustentável. Atualmente, a irrigação manual é utilizada por diversas pessoas, inclusive microempreendedores também. Muitas vezes, isso acaba prejudicando o plantio com o excesso ou a falta de água. Também, não menos importante, o excesso de água acaba sendo algo favorável para o desenvolvimento de doenças e pragas. A nossa hipótese é gerar automação para auxiliar no dia a dia, facilitando e tornando o serviço algo mais prático. Problemas e solução. Na verdade, esses problemas aí, eles são como se a gente aplicasse isso aqui na prática. É como se vocês visualizassem lá num sítio, ligar lá num sítio lá, tendo que molhar. São três que a gente listou ali, que são os componentes, porque a qualidade do componente ele importa. Independente se eu não estou colocando um quadrinho de distribuição externo lá, fixado num palanque próximo à horta, querendo ou não, o tempo, oxigênio, sol, chuva, ele vai diminuir a vida útil desse equipamento. O sensor também fica na terra. Então tem além do sensor na terra, tem o cabo que é colocado nesse sensor que vai até o quadrinho. Então tudo isso tem uma vida útil. Existe sensor aí que dura até 10 anos. Mas tem sensor também que vai durar de 2 a 1 ano. Então a durabilidade dos componentes eletrônicos é um problema da aplicação prática disso daí real. A parte hídrica também. A gente tem que avaliar lá a distância que está a torneira, qual o tipo de mangueira que vai ser usado, qual a vazão da bomba também a gente vai ter que estar avaliando. E também a rede elétrica. Normalmente, próximo a uma horta não tem. Eu acho que 70% das hortas rurais não vai ter uma tomada do lado da horta, porque não há necessidade, na área rural. Então a gente tem que avaliar isso também. Então na prática, no local, lá na área rural, a gente consegue solucionar esses três principais problemas com uma visita técnica. E até mesmo com uma preventiva também, a cada 3 ou a cada 6 meses. A gente consegue avaliar a distância hídrica, a distância de rede elétrica e até o componente certo e apropriado para aquela situação. Agora, falando dos componentes, a gente achou um pouco trivial colocar todos os componentes ali nos principais, porque são vários, né? E tem bastante de resistor, capacitor, buzzer que custa 20 centavos, então não ia interferir muito no valor final. Os principais é a placa ventiladora, que é o Arduino, que vai estar todo de código-fonte lá, que é o cérebro do nosso projeto. A bomba, de 2 litros por minuto, de 5 a 18 watts, a potência dela, um módulo relé, o sensor de umidade, que eu falei daqui a pouco, que é bastante importante, e a controladora dos volts, que como ele falou, como uma área rural, e o Arduino ele utiliza a corrente contínua, a gente teve que alternar da alternada, que vai pegar a tomada da área rural, para poder transformar contínua, para poder fazer o Arduino funcionar. O sensor de umidade, que é um dos principais componentes do nosso projeto, ele
tá no código-fonte do Arduino que a gente tem 3 porcentagens, que é de 0, de 30% e 60%. A gente não colocou o que seria padrão, né, o 0, 50 e 100%, porque isso poderia interferir em outras hortas. Como, por exemplo, tem plantas que precisam ser irrigadas demais e outras precisam ser de menos. E a gente deixou meio que estabelecido um meio para não irrigar demais, por exemplo, uma alface e uma beterraba. Uma precisa ser irrigada demais e outra de menos. A gente colocou um padrão, um meio, para que nenhum dos dois seja interferido e seja estragado a sua horta. E, voltando no sensor, como eu falei, ele trabalha com resistividade. A defasagem da resistência do solo foi o que ajudou a gente a estipular essas 3 porcentagens que eu falei. Quando o solo está seco, ele tem alta resistividade e baixa condutividade. E quando molha, que vai indicar que está úmido o solo, ele tem alta condutividade e baixa resistividade. E essa defasagem nos ajudou a estipular essas 3 porcentagens, que seria o úmido, o micro-úmido e o seco. Aqui está o circuito do nosso projeto. Aqui já. Esse é o sensor que eu falei, aquele é o microcontrolador, que ele precisa estar ali para poder falar com o Arduino, porque não dá por direto. Ali está o relé, a bomba e a fonte agregada. Ali está o Arduino e alguns LEDs. Quando ele vê que, por exemplo, está úmido, está de 60%, ele vê que não solta 60%, o microcontrolador vai mandar para o Arduino, que vai ativar o pino, que vai ativar o relé, e daí vai ativar a bomba. No nosso código que a gente vai mostrar daqui a pouco, vai ficar a bomba ligada por 5 segundos. E daí, a cada 10 segundos, ele vai ficar verificando de novo para ver se qual que é a porcentagem do solo. E depois de 5 segundos da bomba, ele vai fazer de novo essa checagem para ver se está com uma unidade suficiente de 60% ou 30%, até não precisar mais desligar. Aqui está o código, não dá para ver nada. Ali, lá em cima, é só do LED para poder ligar quando ele vê que está seco. Aqui de baixo é o úmido e aqui é o seco. Lá no úmido, quando ele vê que está úmido, ele vai ligar o LED vermelho. E daqui para cima do seco, ele vai ligar o LED verde. E não dá para ver nada, não dá para explicar aqui. E na descrição do benefício. Como o Alan falou que é mais didático, então ficou bem relativamente barato, né? Que só os principais que eu falei, os outros que é de resistor, capacitor que é de 20 centavos, eles são os principais, que tem os R$200. Mas como ele falou, se fosse utilizar em uma escala real, em uma horta mais ampla, o preço ia aumentar de 40% a 50% por causa da bomba, né? Porque precisaria ter que pegar uma bomba de uma potência maior, que eu chuto que no mínimo é uns R$200 uma bomba grande. Então, falar um pouco da parte didática ali agora, a gente falou um pouco da parte aplicando lá na prática, né? A gente optou por estar deixando assim o sistema, é mais para conseguir visualizar que não é somente um código jogado aqui e vai lá e vai molhar a plantinha lá. A gente tentou deixar pela complexidade mesmo dos cabos, né? De todo o caminho que faz, vai para o relé. Aqui tem uma parte que é da sensibilidade desse microcontrolador, que a gente teve a dificuldade para estar acertando. A fonte, se fosse aplicar, a gente colocaria uma fonte blindada também, devido ao tempo. A chuva também. A chuva e tudo mais. Nessa aplicação didática aqui, a gente teve algumas dificuldades. Eu acho que a principal dela é a parte do mau contato. A gente optou pela Bluetooth aqui, mas esses encaixinhos, esses pinos aqui, eles geram mau contato. E em cada vez que a gente ia testar, tirava, colocava, ia gerando mais mau contato. Entendeu? A terra também foi um problema. A gente pegou 3 tipos de terra, testamos. Tinha uma que era muito granulada, então não deu certo, muito pedrada. Eu testei uma outra em casa lá, direto de um vasinho, deu certo. Aqui eu tentei mesclar, deixar mais como se fosse uma farofa, assim, mais fininho possível, para a gente fazer esse teste aqui agora. E também teve a configuração desse código. A gente tentou colocar o código no Arduino pelo Windows 11, mas não tivemos sucesso nenhum, não teve sucesso, não conseguimos de jeito nenhum. E a gente pesquisou, a gente conversou com alguns professores, conversado com o Fabrício, com o Wilson, até que chegamos numa solução de fazer a configuração desse Arduino aqui especificamente, porque tem outras marcas de Arduino também, tem Arduino original e tudo mais. Esse aqui pelo Windows 7. E só deu para fazer a geração do código dele pelo Windows 7. A gente conseguiu colocar esse código que o Gabriel apresentou e a gente fez esse projetinho aqui mais didático mesmo, para tentar ficar um pouco mais complexo, mas também simples de estar entendendo. A gente vai ligar ele na tomada ali e vai fazer o teste.
Como vai ser no teste ao vivo, eu vou pegar o celular para ficar mais perto para a gente gravar. Essa extensão funciona? Funciona? É pra funcionar. Mas espere para ligar que vai funcionar já liga. Tem aquele espinho? Posso não funcionar? Eu acho que não vai. Vai ligar a fonte. Aí aqui que tá, ó. Ali que tá mal contado, porque às vezes aqui eu preciso. É. Tem a questão do sol também, mas o mau contato desses bornes aqui. Eu teria que. Tipo das terras também. É. Ele fica no vídeo. Tem muito mau contato. É, a luz amarela pra estar ativando a bomba. Era pra ativar a bomba, né? Ativar a bomba, isso aqui não tá ligando. É, ele tá com água ali tudo no reservatório. É. Acho que não vai. Ele tá ligando o fio dele. Deve estar oxidado o fio dele, pode mudar depois. Fazer um vídeo mais didático, mas era pra funcionar. É. Na prática, Coloca direto no 5 volts só pra molhar. coloca ali. Coloca assim. Coloca lá. Ah, vai ter que enviar pra lá daí. Mas coloca pra. Bom, só então pra o olhar. sensor tá aqui, né? Tá aí. Aqui O sensor parte tá da aqui. terra, Daí ele que tá medindo, jogando os Isso. parâmetros aqui para o Arduino. Ele tá dando a entrada. E aí Exatamente. conforme a entrada e a programação, ele tá. Aí ele manda ligar a bombinha e molhar aqui. Aí conforme a umidade a cada quantos segundos? A cada 10 segundos. Cada 10 segundos ele mede de novo aqui pelo sensor. E se tiver necessitando de umidade ainda, ele liga. a gente tentou. Só que foi muito teste, a gente testou 3, 4 vezes que foi. Funcionou. Funcionou. Daí a gente tentou prender com esses laçagatos aqui pra tentar deixar o mais firme Esse é o possível o positivo cabo, né? da bomba, né? Esse é. Ah, mas é muito curto por aqui, ó. Senão eu pôr direto em 5. Teria que desmontar, né? Bom, Aqui, ó. É, mas é o mau contato mesmo que a gente identificou com o problema. Não conseguimos testar. Devido ao mau Como que não ter feito? Não é que nada ali funciona aí. Mas assim, o nosso projeto, pelas pesquisas que a gente fez, por todo esse estudo, por toda essa aplicação e tudo mais, a gente identificou que ele vai economizar água, ele só vai molhar quando necessário. Essa é a ideia do sistema de irrigação automatizado com sensor de umidade. A economia de tempo, que já foi falado, porque você pode ficar despreocupado que ele vai molhar quando necessário, e a melhoria da qualidade da produção. A curto prazo você não vai conseguir ver o quanto vai melhorar, mas a longo prazo é meio que óbvio que se molhar demais ou molhar de menos vai prejudicar a sua plantação. Então, molhando na hora certa, com a quantidade de água certa, tudo certinho, isso aqui na prática, esse projeto aqui é muito viável, até mesmo pelo preço. E essa é a nossa conclusão. Boa noite. Bom, assim, foi excelente a apresentação de vocês, eu achei. Né? Explicaram tudo certinho aí, a parte técnica. A programação, infelizmente, não deu para a gente visualizar, mas deu para perceber que vocês estão bem a par do que foi desenvolvido ali. Né? A questão do projeto também bastante interessante, até os circuitos que vocês mostraram ali, né? Bem completo a explicação.
Uma pena não funcionar. A gente sabe que eletrônica, apesar de parecer um negócio simples, é extremamente complicado. Você não sabe se é um componente que queimou, se é mau contato, se é o driver lá do Arduino, né? Se é o sensor. Então é muito detalhezinho, né? Aparentemente, pelo que vocês estão dizendo, é mau contato, então questão de trocar cabo, enfim. Soldar aqui. Né? Eletrônica é assim, às vezes você dá partida no motor aí, é mais fácil, muito mais fácil do que você fazer um circuito desse tipo aí, né? Mas assim, uma ideia super legal, né? Explicaram desde a parte aí do cultivo, né? A parte da umidade e a parte técnica. Então, parabéns pelo trabalho. Eu achei excelente a apresentação. O reservatório de água aí. Boa noite, senhor. O reservatório de água é atrás aí, né? Atrás. Pode estar com ar. E essa mangueirinha está jogando aí na terra. Tá. Essa minha interna. Pode entrar no ar também na. É que fica uma da visão aqui, fica uma mangueira na frente da outra. Lá para ver que ele está. Agora deu para ver. Legal, a ideia é bem boa, né? Porque você vai economizar água no tempo que nós estamos hoje. A gente sabe que a água é um bem finito, né? Não é mais como você pensava antigamente. Está chovendo aí, então vamos usar água à vontade. Não é assim, né? Então, quanto mais se pensar em economizar água, de toda quanto for maneira, é louvável, né? Então, a ideia boa, a ideia atual, né? Nos tempos de hoje, a gente tem que pensar nos recursos hídricos. Então, a gente dizia que vai economizar água, só vai realmente usar água precisando. Se chover, o solo vai estar úmido, o sensor vai detectar a umidade, mas não vai ligar a irrigação. E se tiver muito tempo sem chover, ele vai potenciar lá para você também pensando no futuro. E vocês fizeram bem simplinho, mas isso aí dá para usar, como você falou, dá para usar para grandes irrigações, né? Só aumentar A os proporção componentes aí, né? proporcional. Acionar o bombeamento de água. Legal, parabéns. Parabéns. Apresentaram bem, viu? A gente viu que vocês dominaram aí bem o assunto. Legal, parabéns. Pessoal, boa noite a todos. Só o Fabrício e o Cláudio disseram quase tudo, né? Só queria evidenciar uma coisa muito interessante aí na questão da ideia de vocês, né? A gente está trabalhando aqui na escola, está estudando, né? Na verdade não é um trabalho, né? Até quem estuda está trabalhando também. E a gente sempre foca naquilo que está muito perto da gente na hora de elaborar um projeto. O que não está errado, porque afinal a gente tem que utilizar os recursos que a gente tem disponível. Mas acho que a grande sacada da ideia de vocês saíram um pouco fora da caixinha, né? Eles já pegaram uma aplicação da elétrica, uma coisa que a gente já conhece que tem, mas trouxeram para dentro do estudo essa visão, né? A questão da automatização da irrigação, né? E a mistura, a ideia, né, de trabalhar com a elétrica e a eletrônica dentro de uma coisa que teoricamente não se encaixaria, né? Que é a terra, a produção, esse tipo de coisa. Então, parabéns aí pela ideia, né? Eu não vou chamar ela de inovador, porque já existe, né? Mas, sem dúvida, vocês entraram para uma seara que ninguém entrou e que é muito importante, né? Mostrar, assim, as aplicações da elétrica nos diversos campos da nossa vida. Beleza? Vocês falaram também a questão do plantio em grande escala, né? Mas na própria casa da gente, uma casa automatizada, vocês podem utilizar um sistema desse tranquilamente. Parabéns. Muito bem. Pessoal, foi uma pena só não ter realmente ligar, né? Mas enfim, eu penso aí que esperei vocês apresentarem, né? Eu estou super feliz, né, com a apresentação de todos da sala. Todos apresentaram muito bem, é um motivo de orgulho até, porque apresentar não é fácil, né? Eu ouvi falando isso, né? O Alan mesmo sempre estava conversando e tal.
a Emily, né? O Gabriel já não, o Gabriel já gosta mais de apresentar, mas é difícil e tal. Eu falei, mas é prática. Vocês têm que praticar, vocês têm que vir na frente, por isso que eu sou chato, cobro a apresentação, justamente para preparar vocês como vocês estão preparados, né? Eu tenho certeza que estão muito à frente de outras turmas aí, de outros cursos aí, em termos de apresentação. E para mim é imprescindível, né? O técnico saber falar. O técnico tem que apresentar o que ele faz, né? Não vai apresentar um projeto? Tem que apresentar, né? O técnico vai ser um cargo de liderança. Como que não vai apresentar, não vai falar, não vai expor o que sabe, né? Então eu fico super feliz pela apresentação. Apresentaram super bem. O Gabriel ali falou ali pontos ali excelentes ali em relação a questão técnica, a questão da programação, apesar de não ter para a gente ver ali, mas eu vou ver lá no trabalho por escrito, lá no PDF. Apresentaram muito bem a apresentação de vocês todos. Eu tenho um pouco de interferência aí no pedido, né? Porque eu sempre falava para eles que, como eu comprei o sítio lá, eu tentei no começo fazer uma horta lá, e eu não vou lá no sítio não estou lá todos os dias, só final de semana. Então eu tentei fazer uma horta, eu comprei uma torneira automática, aí você vai lá, programa a torneira e fala assim, eu quero que de manhã tantos minutos e à tarde tantos dias da semana. Só que eu percebi que é a questão do desperdício. Tinha semana que chovia a semana inteira e estava lá, daí estava chovendo, e lá ligadinho, uma coisinha lá, gastando água à toa. Então, o trabalho deles aí veio justamente para isso, né? Para pessoas que não podem fazer, porque uma horta tem que estar todo dia lá molhando, jardim, tem que estar todo dia lá molhando, e assim, molhar na quantidade certa, que foi o que o Gabriel explicou lá da programação, do sensor, como é que funciona, como é que funciona, aquela questão técnica. Então, para mim, serviria otimamente bem, né? Porque é só plantar, deixa lá, o sensor de vocês vai ver a necessidade ou não de molhar, e aí vai molhar de acordo com a necessidade. Excelente trabalho, só pena ter saído ali, né? Mas nada impede que vocês façam funcionar e doem para mim, para me pôr lá no meu sítio. Tô brincando. Mas é assim, pessoal, TCC é isso, né? É resolver problemas, dar soluções, e desenvolver projetos e facilitar a vida das pessoas comuns, né? Que necessitam da tecnologia aí que vocês carregam aí com o conhecimento do curso de Eletrotec, né? Obrigado pela apresentação, não foi tão ruim assim, né, Amy? Conseguiu. A Amy foi super bem, apresentou bem também, né? Parabéns a todos vocês aí. Deus abençoe muito vocês. Espero o relatório que o Gabriel já me mandou, não deu para ver, o que você mandou. Depois eu vejo lá, dou uma olhada, se tiver alguma coisa eu mando de volta e resolvo. Beleza? Parabéns, Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Vamos pela porta. Vamos tirar a foto. Olha o Santos aí. O Santos vai fazer um negócio assim, né? Vamos tirar a foto com você. Gosta mais, para. Valeu. Aí eu vou ter que terminar lá no editar, eu boto lá no YouTube. Todo mundo assiste.